Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: quero regular os triglicerídeos e colesterol, mas não tenho tempo. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. Aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeos e colesterol, sem deixar de comer o que gosta por 7 semanas. E então já deixe o seu like, né? E siga o meu perfil. Esqueci de ligar a luz de fora, os mosquitinhos já estão rondando por aqui. Mas vamos lá. Primeiro eu quero esclarecer, né, que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Os triglicerídeos são as reservas de energia do nosso corpo. E o colesterol é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do nosso organismo. Então, esse tema, né, o tempo, todo mundo está correndo, ninguém tem tempo, né? A gente vive isso muito no mundo moderno de hoje. Então, a gente escuta sempre esse dizer, não tenho tempo, não tenho tempo. E qual que é o significado da palavra tempo segundo o dicionário, né? O dicionário diz para nós que é uma duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro. Então, cria essa imagem, né, essa ideia para nós, seres humanos, do hoje, amanhã, né, e o ontem, né, que é exatamente o presente, o passado e o futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem, né? Então, ali tem uma continuidade. Determinado período considerado em relação aos acontecimentos neles ocorridos. Então, isso é o significado da palavra tempo, segundo o dicionário. Também nós encontramos que o tempo quer dizer época, fase, ciclo, período, momento, prazo, data, limite, duração e vencimento. Então, a palavra tempo significa todas essas palavras. A gente pode usar ela em todos esses momentos, né? Para determinar que finalizou um ciclo, que é um determinado período que isso acontece, que estamos vivendo nesse momento, né? Que tem um limite ou um prazo de validade, uma duração. Então, o tempo quer dizer isso para nós. E qual que é a origem da palavra tempo? A palavra tempo, ela tem origem no latim, e ela é derivada da palavra tempus e temporis, que significa a divisão da duração em instantes, segundos, minutos e hora, dia, mês e ano. E possivelmente também pode ter alguma derivação do indo-europeu tempus, que quer dizer esticado, estendido, e uma raiz tem, que quer dizer alongar-se, esticar-se. Então, a gente também pode acontecer isso, né? A gente ou tem um tempo muito curtinho, ou a gente acaba se alongando, esticando, passando por uma fase, por um tempo prolongado. Então, isso tudo vem da origem da palavra, né? E na teologia, passou a ser usado para descrever a forma qualitativa do tempo. Então, o tempo de Deus, o tempo que não pode ser medido, o tempo da oportunidade, livre de pesos, de cargas que se passam, da ansiedade das coisas que acontecem antes do tempo, e se manifesta sempre no presente, instante após instante. O que quer dizer kairos? Significa tempo determinado, tempo oportuno, momento certo. Então, em Eclesiastes 3:1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa,
há um tempo certo para cada propósito. Então, quando a gente diz que não tem tempo, talvez não seja o momento certo, a época certa, ou porque você ainda não tenha encontrado um propósito para aquele momento. Então, a gente precisa começar a observar que a vida da gente é corrida, né? A vida da gente passa num piscar de olhos, né? Então, a gente precisa começar a se questionar o porquê da falta de tempo, por que às vezes eu tenho tempo para determinada coisa e para outras eu não tenho, né? E é a gente que faz acontecer. Há um tempo para tudo, mas eu preciso direcionar, eu preciso determinar cada momento. Para uma mulher, por exemplo, que está grávida, ela precisa esperar os 9 meses. Ela não tem como parar. Agora a gestação, né? Eu preciso ganhar um bebê com 4 meses porque eu quero fazer uma viagem. Não tem como fazer isso, né? Eu tenho que aguardar 9 meses. Então, da mesma forma que a mulher ela tem essa gestação, né? Essa espera, e aí é um tempo certo, para tudo dar um tempo certo, né? Tem um tempo, nós também precisamos nos movimentar, nos questionar e nos dar um propósito. Fazer com que a nossa vida seja uma vida de propósito, que ela tenha objetivos. Porque, do contrário, esse tempo, ele vai passar. Ele vai passar sem ter, sem a gente conseguir aproveitar, sem a gente ter um bom aproveitamento mesmo da vida, né? Então, a gente precisa começar a ver a falta de tempo ou o excesso de tempo por alguns momentos, o que eu posso estar fazendo e melhorando a minha qualidade de vida, se eu começar a me questionar, né, esses tempos da minha vida. Então, de acordo com as suas convicções, né, com os seus planos, com os seus objetivos, com a sua rotina, com a sua vida, com a sua família, você precisa começar a orquestrar, como numa música, né? Se a gente não coloca as notas no tempo certo, não se faz música, né? Não se toca, não se tem uma melodia. Então, nós precisamos começar a pensar, a nos questionar, a nos perguntar qual é o objetivo da nossa vida, qual é o propósito que eu tenho, né? O que eu pretendo fazer ou construir em 2023, tá aí batendo na nossa porta já, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vocês conseguem pensar nisso ou planejar? Alguém tem, né? Essa direção na vida? Algum de vocês tem? Né? Então, me dá um joinha aí se vocês conseguem pensar dessa forma. Nós precisamos nos levar a isso, a nos questionar. Porque senão, quem não constrói, quem não pensa, quem não tem meta, quem não tem um propósito de vida, é levado mesmo, né? Como a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque eu não consigo criar um plano, uma rotina, para que eu possa conseguir. Muitas vezes a gente chega na virada do ano e a gente constrói, a gente faz aquele 1001 planejamentos, né? Sonhos. E quando a gente chega no outro ano, normalmente são os mesmos propósitos, as mesmas coisas que a gente volta a renovar a cada virada de ano. Porque muitas vezes nós não levamos a sério nem o que a gente pensa que seja o nosso sonho, o nosso objetivo, o nosso propósito. E quando a gente cria
Exatamente, quando você pensa isso num conjunto, qual é o que me motiva a estar aqui? Eu quero fazer um curso. Eu quero estar mais presente na vida da minha família. O próximo ano eu quero emagrecer 10 quilos. No próximo ano eu vou começar a fazer atividades todos os dias. São coisas simples da vida, mas que se a gente não determinar, a gente não consegue seguir. A gente não consegue ir a fundo. A gente não consegue alcançar essa meta, esse objetivo. Então, nós precisamos direcionar o nosso tempo, a nossa vida, né? Fazer um propósito, mesmo que seja de pequenas partes, né? A gente não consegue construir, por exemplo, uma casa, ela de uma vez. Nós precisamos fazer cada parte, a base, a estrutura, a cobertura, ela tem passos. Na nossa vida também precisa ser assim. Precisa ter passos para que a gente possa, quando a gente conseguir avaliar e observar, eu planejei isso para 2023, quando chegar no final do ano, eu ter aquilo anotado e saber cumprir, conseguir fazer, não conseguir, e agora para o próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E eu só consigo construir, né, tudo isso se eu tenho saúde, se eu tenho uma vida saudável, né? Então, se você teve um diagnóstico de triglicerídeo e colesterol aumentado, né? O que você vai fazer? Deixar a vida levar, né? Você vai deixar falar, vai dar essa desculpa, eu não tenho tempo, simples assim? Mesmo sabendo de todos os riscos que você pode estar correndo, né? Se você procurar aí no meu vídeo, você vai ver que você tem sérios riscos mantendo as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado. E aí você vai deixar por isso mesmo, né? Então, na nossa vida, seja profissional, seja amorosa, seja familiar, seja emocional, ou seja na nossa saúde, nós precisamos ter propósitos, nós precisamos direcionar o nosso tempo também. Porque senão passa. E passa mesmo, né? Parece que foi ontem que eu tive meu primeiro filho. Parece que foi ontem que eu casei. Daqui a uma semana eu vou estar completando mais um ano de vida. Então, a vida é corrida. Eu concordo com vocês. Muitas vezes parece que falta tempo. Mas se eu tiver um propósito, um objetivo, uma meta, eu vou encaixar na minha rotina o que eu determinei para mim. Mas se isso não me preocupa, não vai ter como colocar, não vai ter como estruturar para que isso vire um hábito, uma rotina, para que isso modifique, né, as suas taxas e a sua saúde. Se você não der a atenção necessária para esse problema, não é o tempo que vai fazer com que ele melhore. O tempo não faz isso por você. Quem tem que fazer é você mesmo. As suas escolhas, a sua rotina, a sua alimentação. É isso que vai determinar o seu futuro e a sua saúde. Se daqui a 6 meses ela vai permanecer alta, ou se daqui a 6 meses você vai estar com ela normalizada. Então, é você mesmo que determina, né? Como vai ser. E, então, dizer que eu não tenho tempo, muitas vezes passa a ser um amuleto, sabe? Uma desculpa que a gente tem sempre que a gente não consegue lutar por aquilo que seria o necessário ou que seria a minha meta e o meu objetivo. O tempo passa a ser esse amuleto, né? E, para mim, hoje, a saúde importa. Importa muito, né? Então, eu preciso estar promovendo a minha saúde no dia de hoje para que eu possa pensar como no tempo, no meu amanhã, no meu futuro,
tendo qualidade de vida. Porque se eu não penso no hoje, provavelmente eu não tenho um futuro promissor na minha saúde, né? Eu posso até ter sucesso, por exemplo, se a minha prioridade é o trabalho, conseguir comprar um carro, comprar uma casa, eu posso até alcançar. Mas, às vezes, quando eu chegar nesse ponto de alcançar o meu objetivo financeiro ou nesse status que a gente está colocando, você pode não ter saúde para desfrutar do seu bem que você conquistou, né? Para mim, saúde importa. Eu estou colocando Caliane hoje. A minha saúde importa muito, porque eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver meus filhos estudar. Eu quero ver eles constituir uma família. Eu quero ver eles no dia a dia sendo homens de bem. Eu desejo ver isso. Eu quero ver eles casando. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Eu quero ver eles crescer. Eu quero ser avó. E para isso eu preciso ter saúde. Porque não adianta eu ter 70, 80 anos daqui a um tempo e não estar consciente. Então eu preciso, no dia de hoje, trabalhar e lutar pela minha saúde. Para que o meu futuro eu possa alcançar. Então o tempo hoje, ou ele é uma desculpa, ou ele é seu aliado. Para que você possa chegar aos seus objetivos e às suas metas. Então, eu digo para mim, tá, gente? Então, às vezes, para vocês, a saúde não está em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar vem minha família e a minha saúde, mas ela é uma prioridade. Na minha vida, ela é uma prioridade. E eu também sou um pouco como você. Eu também me sentia extremamente sem tempo. Se você me perguntasse, você pode me ajudar nisso aqui? Não, não tenho tempo. Eu sempre tinha essa resposta na ponta da língua, mas era meu amuleto da sorte. Não tenho tempo. Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Falo isso porque hoje eu estou fazendo diferente. Porque eu fiz um propósito, né? E eu comecei a seguir esse propósito, né? Dia a dia, para que eu pudesse alcançar alguns objetivos que eu coloquei na minha vida, né? E quando eu sempre dizia, não tenho tempo, e usava isso como amuleto, tudo que eu planejava executar não dava certo. Não dava certo. Ou acontecia alguma coisa, ou a minha vontade era fraca demais que eu desistia, né? Mas não ia para frente. Não tinha jeito porque não ia para frente. Então, eu sempre, eu vou deixar para depois. O ano que vem. Semana que vem. Hoje eu não tenho tempo. Então, acabava passando, né? E eu não conseguia fazer. Então, o que eu fiz? Eu estou falando para vocês o que a Caliane fez para que pudesse ajudar ela na falta de tempo, tá? Eu comecei a organizar o meu tempo, a minha rotina, o meu dia a dia. E separei dias da semana, né? O que eu ia fazer em cada dia, em cada momento. Também coloquei os períodos, manhã, tarde, noite. E o que eu ia executar em cada momento, em cada tarefa. E aí eu consegui perceber a minha semana. E aí eu consigo avaliar até mesmo se eu tô conseguindo executar aquilo que eu planejei. Então, eu preparei aqui para vocês verem de uma forma simples, tá, gente? Simplesinho assim, uma folha de papel. Manhã, tarde, noite. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se a minha rotina, as principais coisas eu conseguir encaixar e colocar aqui dentro, dividindo em períodos, seja coisas básicas, pequenas, eu vou conseguir trazer uma rotina e estruturar, fazer um planejamento para o meu tempo e para o meu dia a dia.
Então, foi isso, essa tabelinha simples aqui, que eu comecei a praticar, né? Olhando os meus dias com carinho, né? E aí, eu precisei também avaliar que tinha algumas coisas que, vamos colocar assim, era um ladrão do meu tempo, sequestrava o meu tempo. E aí eu não conseguia fazer, por exemplo, eu passei um tempo fazendo as rotinas da casa, né? Porque eu estava sem funcionário, então eu precisava dar conta das crianças, eu precisava dar conta do meu trabalho, da minha, né? De todo esse trabalho que eu estou fazendo com vocês na internet. Então eu precisava de dar conta de muitas coisas. Então, se eu não colocasse tudo no seu devido tempo, eu não conseguia arrumar a cozinha, eu não conseguia lavar um banheiro. Nas coisas simples, gente, eu estou colocando assim para vocês com muita humildade mesmo, que foi dessa forma, como criança, às vezes uma rotina de criança, que eu consegui planejar. E eu consegui perceber que tinha algumas coisas que sequestravam o meu tempo. E aí eu fui diminuindo esse tempo dessas coisas que não me levavam a lugar nenhum, né? Uma delas é, às vezes, a gente passar muito tempo numa rede social, um WhatsApp, né? Isso aqui come bastante do nosso tempo, às vezes a televisão, né? Então, eu fui observando isso e direcionando o meu tempo. Então, eu te convido também a tentar, a fazer essa experiência simples, para que você possa colocar no papel o que você precisa priorizar, o que você precisa dar o tempo, o devido tempo e a importância para aquela tarefa. E aí você vai construindo os seus objetivos, as suas metas, o que você precisa alcançar, né? Mas é muito importante, gente, para que isso funcione, esse papelzinho simples aqui, que de manhã cedo eu olho. Hoje eu vou fazer isso. Então, vou lá e eu vou caprichar, vou tentar executar aquilo que eu planejei. E colocar no local onde você consiga estar sempre vendo. Então, eu vou sempre recordar que na minha terça-feira eu vou fazer isso. Na sexta-feira é a outra tarefa. No sábado é outro. Então, eu vou recordar isso, eu vou alimentando meu cérebro e estimulando para que eu possa praticar isso, porque senão isso aqui não vai passar de papel. E vai, de novo, não te ajudar a melhorar a qualidade do seu tempo, a priorizar aquilo que precisa ser priorizado, né? Então, eu sugiro para vocês colocarem de caneta vermelha, num destaque, né? O que você precisa trabalhar na sua alimentação, para que você possa melhorar, né, a sua rotina alimentar, para que você possa ajudar a reduzir as suas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, o que eu posso diminuir? E aí eu coloco de caneta vermelha, né? Eu vou reduzir tal coisa ali na minha alimentação, ou eu vou começar a reduzir o açúcar do meu café. E aí eu vou colocar em caneta vermelha que eu vou fazer aquilo ali no meu café da manhã. Eu vou adicionar uma proteína de qualidade. Eu não vou ficar somente no pãozinho com café, porque só tem carboidrato. Então, eu vou colocar um ovo, eu vou colocar uma proteína de qualidade para ver se eu consigo me habituar. Então, eu posso colocar ali na minha rotina alimentar o que eu vou acrescentar e o que eu vou diminuir, para que eu possa ajudar também a combater meu triglicerídeo e colesterol. Então, não é somente, às vezes, a tarefa diária, mas eu também posso colocar, nesse momento, aquilo que eu preciso dar foco. Porque se eu não trabalhar a minha taxa de triglicerídeo e colesterol hoje, que precisa normalizar, ela é, como eu já falei com vocês, um pisca-alerta. Ela está num sinal amarelo. Ela pode se tornar um sinal vermelho, com outras doenças. E, às vezes, você vai perceber, quando você parar para pensar ali daqui a 6 meses, daqui a um ano, que exatamente o que foi colocado para você, se você tivesse colocado em prática, você teria um ganho muito maior na sua saúde. Então, são simples ações que podem fazer a diferença na sua vida, que podem ajudar a normalizar suas taxas que, às vezes, você não dá atenção. E, às vezes, no simples ato de escrever, eu vou conseguir comandar
mandar esse comando para o meu cérebro para que eu possa ter força de vontade e decisão, né, que depende de mim, para que eu possa chegar a esse objetivo. Então, é nas pequenas coisas. São na prática do dia a dia, com pequenas ações, que a gente constrói um castelo, um edifício, né? um monumento. Mas também são nas pequenas coisas mal feitas que a gente pode, às vezes, destruir todo esse sonho. Né? O mau planejamento pode vir por água abaixo tudo aquilo que você planejou. Então, faça de propósito, faça bem feito, para que você possa, depois, daqui a um tempo, você vir comentar, conseguir aplicar o que você me sugeriu, e olha, já tive uma melhora. Se você reduzir 50 miligramas de colesterol, já vai ser melhor do que aumentar 50. Concorda comigo? Então, você pode estar criando a sua rotina, melhorando a sua rotina e fazendo um tempo de qualidade para que você possa chegar aonde você quer. Então, dizer, né? Eu quero reduzir meus triglicerídeos e colesterol, mas não tenho tempo, não vai ser mais uma desculpa para você. Vai ser um propósito. Eu vou mudar e eu vou fazer isso acontecer. Eu espero ter virado essa chavinha que a gente pode fazer diferente, tá? Então, se você fizer essa experiência, né, você também pode encontrar tempo para fazer outras coisas que você gostaria de fazer e não consegue, né? Uma atividade física, às vezes um tempo de qualidade com você para se cuidar, né? Para fazer aquilo que você gosta, e aí você vai conseguindo encaixar e você vai ver que vai valer a pena. E vale muito a pena. Estou falando isso de coração aberto para quem está praticando isso já há um tempo e vindo de passos pequenos, sem ter grandes expectativas, mas que já tive grandes vitórias. Tá? Então, eu queria fechar com vocês essa noite uma pesquisa, com um dado de uma pesquisa realizada pelo ISMA-BR, uma entidade internacional aqui no Brasil, dedicada à prevenção e ao estudo do estresse. Então, essa entidade, ela aponta que 62% dos brasileiros sofrem com falta de tempo, devido à sobrecarga e o excesso de tarefas no dia a dia. 62% dos brasileiros. Não é somente você, não sou somente eu. É uma grande maioria da população brasileira sofre com a falta de tempo, né? E o resultado disso é um distúrbio conhecido como a doença da pressa. Já ouviu falar? Né? Então, às vezes a gente fala que não tem tempo, a gente fala, tô com pressa. Não, tô com pressa, não posso fazer isso agora não, tô com pressa. Então, esse também é um argumento que a gente sempre usa. Então, ele já é tido como um distúrbio, né? A doença da pressa. E quais são as principais sensações, né, oriundas da falta de tempo? Então, a gente tem a sensação, né? São várias, mas a falta de foco. A gente começa e a gente não consegue focar naquilo que a gente está fazendo. A gente começa uma atividade e a gente vai para outra, a gente vai para outra e a gente não consegue terminar o que a gente está fazendo. Falta de foco, dificuldade em concentração, as duas andam juntas. A gente vai fazer alguma coisa e não consegue se concentrar para fazer, para produzir o que é necessário. Dificuldade em estar em estado de relaxamento. Agora eu vou relaxar. Não consegue. Insônia, principalmente, né? Aí não relaxa, não dorme, e aí cria uma crise de pânico, de ansiedade, o que normalmente tem acometido muitas pessoas. E em casos mais graves,
problemas de saúde e de relacionamento, como o isolamento. Então, vai ficando isso tudo, fica como se fosse uma bola, e a pessoa não consegue resolver e acaba se isolando, né? Que é um problema de saúde, quando é decorrente de todas essas sensações que a falta de tempo ou a pressa acaba ocasionando na nossa vida, né? Então, quem nunca se sentiu aí com essa dificuldade de relaxar ou dificuldade em dormir? Por um estresse ou por pensar, amanhã eu tenho isso para fazer. E aí a gente já acorda com a palavra, eu não tenho tempo para fazer nada, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então, o meu tempo está corrido, eu tenho pressa. Quem nunca botou a cabeça no travesseiro e acordou no outro dia com toda essa expectativa? E com o passar do tempo, isso tudo vai acontecendo. E a gente, às vezes, não consegue perceber, né? Às vezes a gente fica esquecido, a gente não consegue ter foco, tem dificuldade em concentrar, mas a gente também não consegue perceber isso tudo. Então, às vezes, falando, você consegue cair a ficha. Realmente, eu estou vivendo a doença da pressa, né? E um outro estudo conduzido pela essa mesma entidade, ela concluiu que 30% dos profissionais no Brasil já desenvolveram a síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento físico e mental, que pode causar problemas cardíacos, depressão, transtornos do sono, ansiedade, por uma causa que está intimamente ligada à vida profissional, ao trabalho. Então, o trabalho, né, as pessoas que trabalham fora, é tão estressante, tão ali naquela rotina, que ela acaba tendo essa síndrome, entrando com problemas de ansiedade, depressão, transtorno no sono, problemas cardíacos, tudo ligado ao trabalho. Essa falta de tempo ou exatamente esse esgotamento que provoca, né, a querer produzir. A gente está sempre querendo produzir mais e parece que não consegue, né? E aí causa essa síndrome, né? Eu já vivi isso, experiência que eu já vivi isso no meu trabalho e não é bom, né? Então, foi um dos motivos que eu comecei a pensar nessa estrutura para que eu pudesse melhorar e sair dessa síndrome de burnout, né? Porque se eu não conseguia fazer isso daqui, eu também não conseguia produzir. Então, foi uma das técnicas que eu usei para sair dessa ansiedade que não me deixava fazer nada. Passava o dia e eu falava assim, eu não produzi. E aí eu ficava mais irritada comigo, perdia o sono, não conseguia me concentrar, perdi o foco e aí vai virando uma bola de neve. Então, vale a pena, gente. Vale a pena muito tentar. Então, deixando para você aí que não é só você. Somos em 62% da população brasileira que sofre com a falta de tempo. E hoje eu te trouxe uma forma de você conseguir lidar com isso e conseguir alcançar os seus objetivos. E espero que normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol possa estar aí na sua rotina. Então, se você gostou, né, desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, marque um amigo, né? Tem muita gente que precisa, às vezes, estar ouvindo isso para que possa fazer uma diferença na sua vida, para que, às vezes, possa reagir e buscar tratamento, buscar um foco, um objetivo de vida. Eu sou grata por você estar aqui hoje, né? E por você ter assistido esse vídeo. Então, agradeço a cada pessoa que esteve hoje aqui no Instagram, no YouTube. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Fiquem com Deus.